Bom dia. Bom dia a todos. Vamos curvar nossa cabeça, fazer uma oração a Deus para começar nosso culto nessa manhã. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa para cultuarmos a Ti. Queremos sentir a Tua presença e nos entregarmos, Senhor, aos Teus cuidados nessa manhã. Pedimos a proteção da Tua mão forte sobre nós e pedimos também que a unção do Teu Espírito venha nos envolver. Enche o nosso coração da Tua paz, enche o nosso coração da alegria que vem dos céus. E que assim o Senhor continue conosco no decorrer, não só desse culto, mas no decorrer desse dia. Que possamos estar em contato com o Senhor, através, Senhor, das coisas que Tu mesmo criaste, através da natureza, através, Senhor, dos nossos irmãos e através de tudo que vamos fazer, que possamos sentir a Tua presença a nos envolver. Assim, Deus, nós colocamos esse momento diante do Senhor e pedimos a Tua presença. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 106 começa assim: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Que você possa cantar ao Senhor. Essa música que nós vamos cantar agora se chama La Única Razão, que tanto a minha quanto a sua razão, né, de viver, o motivo maior dela seja amar Jesus, né? Que nós possamos expressar isso nessa adoração ao Senhor Jesus através dessa canção, La Única Razão. Amém? Vamos louvar ao Senhor em espanhol. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
próxima música se chama Deus de Promessas. E esse Salmo 106, no versículo 12, diz: Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Que nós também, como um povo de Deus, nós possamos acreditar, né? Continuar acreditando, né? Nas promessas de Deus, né? Deus, ao longo de todo o tempo, Ele tem feito promessas ao seu povo. E com certeza no seu coração existe algo que você possa lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Que você possa acreditar nisso, que você possa confiar nas promessas de Deus, que elas são infalíveis, né? E Deus, Ele também não muda, né? Quando Ele promete, Ele faz acontecer realmente. E que essas promessas venham fazer parte da nossa vida e que o nosso coração esteja rendido, né, a essas promessas do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com esta canção, Deus de Promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Amém. Aleluia. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim começa o Salmo 106. Essa próxima música fala sobre o perdão e a graça de Deus. Na verdade, nós não temos palavras, né, para a gente agradecer. Não temos nada, né, para pagar, para devolver para Deus como gratidão a tudo aquilo que Jesus fez por nós, a tudo aquilo que Deus manifestado em Jesus nos deu, né, de graça, nos deu como presente que nós não merecíamos, mas assim mesmo Deus quis dar e nós recebemos essa graça. Essa graça chegou até nós através do anúncio da palavra de Deus, né, através da manifestação da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para confessar que nada nós temos para o Senhor, que nada nós somos, mas nós recebemos essa graça, né? E o que vamos fazer com ela? Vamos honrar a Deus com a graça que temos recebido dele. Amém? Que possamos louvar ao Senhor nessa manhã com o nosso coração cheio de gratidão por essa graça, por esse perdão ter nos alcançado. Louvamos ao Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir o bem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir o bem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A próxima música nós vamos aproveitar para ofertar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, e além do nosso tempo precioso também para oferecer para o Senhor nesse momento, né? Deus não só conta com nossos recursos para abençoar e fazer crescer o reino dele aqui na terra, como ele conta também com o nosso tempo precioso sendo entregue a ele. Que esse momento seja um momento também de adoração, e que nós possamos louvar ao Senhor através dessa música que tem como título Oferta Viva, e que você seja a melhor oferta para Deus nesse dia. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer,
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Senhor, que isso seja uma verdade em nós, Pai. Que possamos a cada dia querer estar ao teu lado, Senhor, querer estar sendo guiado pela tua mão, pela tua presença, Senhor Deus. Oh, Pai, esse é o desejo do nosso coração, Senhor, que colocamos para ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a manter também as nossas promessas, Senhor, vivas com o Senhor. Assim como o Senhor tem cumprido as tuas promessas para conosco, nós também queremos cumprir os nossos comprometimentos para contigo, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Senhor, queremos consagrar agora as ofertas que chegaram até a tua casa, Pai. Queremos, Deus, que tudo seja abençoado pela tua mão e que o uso desses recursos, Senhor, seja também para o crescimento do teu reino aqui na terra, Senhor. Abençoe, Pai, a tua igreja, abençoe os teus filhos dizimistas e ofertantes da tua casa. Multiplica, Senhor, na vida dele as bênçãos sem medidas que o Senhor tem para dar para cada um, Senhor Deus. Assim pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, pela vida do Caio, que vai trazer a tua palavra nesta manhã, que o Senhor esteja com ele. Unge, Senhor, a tua palavra, que ela seja doce como o mel do nosso paladar, Senhor, e que nos nossos ouvidos ela possa soar, Pai, como a tua voz suave, que possamos, ó Deus, compreender, nos dar entendimento, Senhor, de toda a palavra, Senhor, que o Caio trouxer para nós nessa manhã, que nós possamos, Deus, absorver tudo aquilo que o teu Espírito coordenar. Assim pedimos, Deus, que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia e alegrando o nosso coração em ti. E faz com que nós possamos sempre lembrar, Pai, que nós estamos firmados na tua palavra. Assim pedimos e oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1. Gostaria de fazer a introdução da nossa meditação de hoje com esse texto. Hoje é um dia, não vou dizer especial, mas é um dia importante para todos nós que somos cidadãos brasileiros, né? Apesar de estarmos no Paraguai, nós temos muitos brasileiros aqui que vão hoje exercer o seu ofício civil de participar das eleições, escolhendo uma pessoa para governar a nossa nação brasileira. E, em contraste com isso, eu gostaria também de falar acerca de um outro episódio muito importante para a nossa vida, que aconteceu há 505 anos atrás. Na verdade, amanhã é o dia que se comemora, para quem não sabe, no dia 31 de outubro de 1517, aconteceu o fato histórico chamado de Reforma Protestante. E talvez nós que estamos aqui hoje não tenhamos assim um conhecimento aprofundado ou o conceito daquilo que é a Reforma Protestante. E é muito importante para nós
como igreja, termos o conhecimento desse fato que marcou a nossa vida como povo de Deus, como filhos de Deus. E vamos estar lendo para que a gente possa entrar, mergulhar no contexto da igreja, que a gente possa entender como tudo isso começou, de onde que nasceu, qual foi o cerne, qual foi a necessidade de se haver uma reforma. É interessante que a gente fala de política, a gente fala de governança, e falamos muito de reformas, né? A gente fala que é necessário reformas administrativas, reformas no judiciário, reformas na legislação, reformas em tudo quanto é coisa. E a nossa vida se baseia nas reformas, até porque nós precisamos trazer a essência de volta para a nossa vida como cristãos. E, afinal de contas, o que significa reforma? Reforma nada mais é do que trazer de volta o formato original. Quando nós temos uma construção, um prédio, chega um dado momento que algumas partes começam a se deteriorar, algumas coisas começam a estragar, elas perdem a sua forma original. E quando falamos de reforma, é porque nós queremos trazer de volta a forma que foi dada a essa construção. E no mesmo conceito, pensando a história da igreja, a igreja precisava de uma reforma, porque nós perdemos realmente o nosso verdadeiro formato. E nós vamos entender mais um pouco como tudo isso aconteceu. E hoje, na verdade, eu gostaria mais de contar uma história para vocês. Eu gostaria mais de poder mostrar o que a história nos ensina acerca da igreja de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Então, Atos no capítulo 1, no versículo 8, nós temos aqui Jesus falando com os seus discípulos antes de ser ascendido à presença de Deus nos céus. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pula lá para o capítulo 2, no versículo 42. Atos, no capítulo 2, versículo 42, que diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E o 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então nós temos aqui o retrato do início da igreja de Cristo. Nós temos aqui o fato que antecedeu o início da nossa história. Nós tivemos ali, desde o profeta Malaquias até o livro de Mateus, até o profeta João Batista, um período chamado silêncio profético, ou também chamado de período intertestamentário. Por quê? Porque foi uma transição, pelo menos na escrita da Bíblia, nós chamamos de canonicidade da Bíblia, né? Quando a Bíblia foi formada e foi dividida, o Velho e o Novo Testamento, nós temos ali um silêncio de Deus para a humanidade de aproximadamente 400 anos. Então, Malaquias foi o último profeta que falou ao povo e tivemos um silêncio profético de 400 anos aproximadamente. Depois de 400 anos foi que Deus levantou João Batista e assim nasceu Jesus e começa o ministério de Cristo aqui na terra. E dentro desse período de Malaquias, o governo que se dava para o mundo, para o povo de Deus, o que predominava o mundo, era o Império Greco-Macedônio. E era governado por Alexandre o Grande,
para quem não conhece história, é só a gente pegar e estudar mais ou menos como foi. Eu não vou aprofundar demais, porque é muito cansativo, mas é interessante a gente olhar para esses detalhes. Então, aproximadamente, não vou lembrar exatamente o ano que Pompeu tomou o poder desse império, dando início ao Império Romano, onde Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, o Império Romano estava sendo governado por César Augusto. E aí, pouco tempo depois, César Augusto morreu. E quando Jesus começa o seu ministério, em Lucas, no capítulo 3, o Império Romano era governado sobre Tibério César. Então, nós tivemos, assim, várias transições desses homens que governaram o Império Romano, e aí existia uma divisão do Estado, entre o Estado e a Igreja, a religião, no caso, né, que era predominado pelos judeus, e assim nós temos uma longa caminhada nesse processo. E aqui o texto que nós lemos já é depois que Jesus veio, que Jesus ministrou o seu povo. Jesus instituiu o colégio apostólico, escolheu 12 para cumprir a missão que ele começou aqui na terra. Jesus foi condenado à crucificação, ele foi morto, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus e toda a justiça de Deus foi cumprida aqui na terra. Então Jesus disse para que os apóstolos não saíssem da Judéia, que eles ficassem ali, até que esse ato acontecesse, que foi a presença do Espírito Santo sendo derramado neles, para que eles pudessem começar o seu ministério aqui na terra. Então, aí se inicia uma grande caminhada. Nós temos todo esse relato no livro de Atos. Se você tem curiosidade, leia o livro de Atos, que é muito importante, para ver como foi o início da história da igreja. Então, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, pregar as boas novas, a boa notícia de Jesus Cristo para todos os povos. E foi aproximadamente 40 anos que o evangelho de Deus se espalhou por todo o Império Romano. 40 anos levou para que todas as cidades do Império Romano fossem alcançadas pelo evangelho. E Jesus disse: receberão poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, para pregarem o evangelho em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos, no capítulo 1 até o 7, o evangelho alcança todo o povo na Judéia. No capítulo 8, o evangelho chega até a Samaria. No capítulo 9, nós temos a história da conversão de Saulo. Saulo era um judeu, mestre da lei, fariseu, e ele perseguia cristãos, matava cristãos, em nome do farisaísmo judaico. Então, a caminho de Damasco, ele foi alcançado pela palavra de Deus. Isso está no capítulo 9 de Atos. Jesus fala com Saulo, onde ele cai por si, ele fica cego por uns dias, e aí ele se converte ao evangelho de Cristo. E ele é passado a chamar de Paulo. O Paulo que nós conhecemos, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento. E por sinal, Damasco fica fora de Israel. Então Jesus disse: serão minhas testemunhas em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Toda a Judéia foi alcançada até Atos capítulo 7. No capítulo 8 nós temos Samaria sendo alcançada, e no capítulo 9 nós temos o início dos confins da terra sendo alcançada pelo evangelho de Cristo. No capítulo 11, na Antioquia chega o evangelho, e a Antioquia era a terceira maior cidade do mundo, e no capítulo 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo se inicia na Galácia, onde Paulo viaja com seus cooperadores e assim eles vão pregar o evangelho. Capítulo 16 até o 18 de Atos, nós conhecemos a história da província da Macedônia e da Acaia, que é a segunda viagem missionária de Paulo. Na outra oportunidade, eu preguei sobre 1 Tessalonicenses, onde eu contei um pouco dessa história. Nós conhecemos ali onde Paulo pisou no continente europeu pela primeira vez, que foi na província da Macedônia.
que já é um contexto totalmente fora do povo de Deus, onde o evangelho foi alcançado. E ali nós temos algumas igrejas, né, que foram alcançadas. Nós temos o capítulo 19 e 20 de Atos, que conta a terceira viagem missionária, que é alcançada pelo evangelho à província da Ásia Menor. Nós temos a cidade de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e entre outras cidades que nós conhecemos através das cartas de Paulo. Capítulos 21 a 26 de Atos, nós temos a prisão de Paulo em Jerusalém, onde ele ficou por mais de 2 anos sendo acusado pelos judeus injustamente. E capítulo 27 e 28, nós temos a viagem de Paulo a Roma, onde ele passa pela ilha de Malta, ele sofre naufrágio, ele é picado por uma cobra, ele quase morre, mas ele chega ao seu tão sonhado destino, que era Roma. Mas infelizmente não foi da forma como ele queria, porque ele chega algemado, ele chega preso diante do imperador. E aí, ali ele é julgado, ele cumpre uma prisão domiciliar por algum tempo, onde ele escreve as suas cartas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a Filemon. E Paulo está ali, cumprindo prisão domiciliar, depois ele é solto, depois ele é preso novamente, e enfim, ele é condenado à morte, sendo decapitado, em nome do Evangelho. Então, nós temos um desfecho do livro de Atos, sem um fim. O livro de Atos, ele termina sem ter um fim. Isso não é obra do acaso, não é porque o colégio apostólico foi falido, não é porque a palavra de Deus falhou, mas porque, na verdade, nós somos o capítulo 29 de Atos. Nós continuamos a história do Evangelho, nós continuamos a história da Igreja de Cristo. E desde capítulo 28 de Atos, até chegar aos dias de hoje, nós tivemos vários acontecimentos. Porque aqui nós estamos falando de aproximadamente 65 entre 70 depois de Cristo, e nós estamos no ano de 2022. São aí 1900 e sei lá quantos anos, eu não estou muito bom de conta rápida, mas é muito tempo. E durante esses 1900 e poucos anos, nós temos vários registros dentro da Igreja de Deus que aconteceram para que pudesse chegar nos dias de hoje e nós tenhamos esta estrutura para estarmos aqui cultuando a Deus, para estarmos aqui participando da comunhão dos santos e vivendo como igreja. E por que eu estou contando tudo isso? Porque nós precisamos conhecer a história. Nós temos a obrigação de conhecer, porque a história deve ser a nossa pedagoga, a história deve ser a nossa professora, porque quem não aprende com a história comete os mesmos erros do passado. Quem não tem história está fadado a não ter futuro. Você gostaria de ter um futuro? Então você precisa conhecer o seu passado. Então, nós temos aqui vários detalhes que eu poderia trazer para que a gente possa conhecer. Então nós temos ali desde o ministério de Jesus, o início do Império Romano, até a sua morte, até a sua ressurreição. Nós temos aí desde a igreja do primeiro século, os apóstolos, os pais da igreja. Então eu vou começar a partir de Nero, onde foi a morte de Paulo. Nero, depois de 64, foi depois da morte de Paulo, Nero põe fogo em Roma. Todo mundo já leu a história, todo mundo já ouviu falar de Nero, todo mundo sabe que ele incendiou Roma. Então, ele botou fogo na cidade durante 7 noites e 6 dias. 14 bairros foram devastados pelo fogo. 14 bairros existiam em Roma e 10 bairros foram devastados. E somente 4 sobraram. E desses 4 bairros, eles eram habitados por judeus e cristãos. E esse foi o maior álibi que deu a Nero de culpar aos cristãos pelo incêndio de Roma. E todos conhecem que ali foi o início de um grande massacre ao povo de Deus.
faltou madeira para construir cruz, para crucificar os cristãos. Os cristãos eram cobertos de piche para serem queimados vivos durante as noites. Os incêndios dos crentes era que iluminavam as ruas de Roma durante esse período, que foi a perseguição dos cristãos. E até que 68 depois de Cristo, Nero é disposto de seu cargo como imperador e ele comete suicídio. No ano de 70 depois de Cristo, Vespasiano, que era o imperador, ele inaugura o Coliseu Romano. E acredito que todos já ouviram falar do Coliseu Romano. Foram 100 dias de inauguração, de festa de inauguração, onde cristãos também foram massacrados. Cristãos foram mortos em nome do Evangelho. Eles eram cobertos de pele de animal para que os cães mordessem eles, para que os touros pisassem neles e para que os leões devorassem os cristãos. Tivemos cristãos sendo queimados vivos, sendo torturados ali. Foi um extermínio cruel, brutal, hostil contra o povo de Deus. Foram mais de 10.000 crentes mortos no Coliseu Romano. No ano de 81, Domiciano se levantou como imperador, e nesse período, o único do colégio apostólico que tinha sobrado vivo era o apóstolo João. Todos já haviam sido mortos pelo mártire. Todos foram martirizados, todos morreram em nome do Evangelho, em nome de Cristo. E o único vivo foi o apóstolo João. E Domiciano foi o mais cruel imperador do Império Romano, porque ele teve a soberba de se autodeclarar como Senhor e Deus. Então, a imposição dele foi que ele fosse adorado como Deus. E aquele que se negasse a se ajoelhar diante dele e adorá-lo, era morto. Então, muitos cristãos também foram mortos por negarem a adoração a César, ao imperador, em nome de Cristo. E a ideia desse homem foi calar o último apóstolo de Cristo que estava vivo. Então, ele prendeu o apóstolo João, mandou ele num cativeiro lá na ilha de Patmos, onde ele morreu ali por uma morte natural, mas ele morreu preso. Ele morreu como um prisioneiro. E a sua ideia era calar o povo de Deus. A sua ideia era calar a igreja de Cristo. Mas nós cantamos hoje que os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele pensou que ele fechou todas as portas possíveis para que o Evangelho continuasse a ser pregado. Mas quando os homens fecham todas as portas aqui na terra, Deus abre porta nos céus. E assim Deus abriu uma porta na vida de João, onde ele trouxe a revelação do livro de Apocalipse. Onde ele contou, mostrou para João tudo aquilo que haveria de acontecer. E assim nós fechamos aqui o processo da escrita da Bíblia. E esse livro foi preservado até os dias de hoje. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus para nos comunicar como seus filhos. Então, nós tivemos aí muitos acontecimentos. Tivemos muitos imperadores depois da morte de João, que foram cruéis. Então é imponderável, é inexplicável o tamanho sofrimento que a igreja passou desde o seu nascimento. Era prisão, era perseguição, era açoite, era morte, era condenação, era julgamento, era xingamento, era apedrejamento. Eram cristãos morrendo apaulados. Eram bens sendo confiscados. Imagina, você tem a sua casa, aí vem o governo e toma de você porque você é crente. Você tem um carro, você não pode usar seu carro porque você é cristão. Então muitos foram levantados ali, como Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, até chegar mais ou menos no ano de 313 depois de Cristo, onde Constantino tomou o poder do império. E ali nós tivemos um pequeno fôlego. Nós, que eu digo, nós igreja, porque nós também somos participantes de tudo aquilo que aconteceu. Então,
Constantino declarou o cristianismo como a religião principal, a religião oficial do Império Romano. E aí ele unificou igreja e Estado. Ele uniu, ele juntou a religião com a política. Isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque as perseguições cessaram. Foi bom porque os crentes passaram a poder adorar a Deus livremente, eles puderam cultuar ao Senhor a partir daquele momento, eles puderam ter os seus bens de voltas, todos aqueles que foram confiscados. E foi mal, porque a igreja foi corrompida doutrinariamente, foi corrompida teologicamente e foi corrompida moralmente. A igreja deixou de ser portas para a salvação das pessoas. A igreja deixou de ser porta para a conversão daqueles que se arrependiam dos seus pecados e passou a ser a porta da conveniência. O paganismo entrou dentro da igreja. O sincretismo religioso entrou dentro da igreja. Para quem não sabe o que é sincretismo religioso, é onde a gente pega mistura de várias religiões, de vários pensamentos e traz para dentro do culto. A gente pega coisas que a Bíblia não ensina e a gente quer trazer aqui para a nossa liturgia. Isso é sincretismo religioso. O paganismo estava dentro de nós. A igreja se corrompeu totalmente. E, infelizmente, quando nós nos corrompemos com a doutrina bíblica, a política eclesiástica, ela aumenta. Ou seja, nós temos uma disputa de poder. Nós temos uma disputa pela hegemonia dentro da liderança da igreja. Um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais que o outro. Porque havia as benesses do Estado dentro da igreja. Então, quem governava a igreja, governava o Estado. Ou vice-versa, se alguém deveria ser o governador do Estado, este passava a ser o governador da igreja. Então, nós temos aí uma disputa entre as 5 grandes cidades do mundo, que era Roma no Ocidente, que era Constantinopla no Oriente, que era Alexandria no Egito, a Antioquia da Síria e, por fim, Jerusalém. E chegamos ali, todo o decorrer dessa história, até o ano de 604, onde Bonifácio III, ele foi declarado como bispo de Roma, e ele foi quem instituiu o papado romano. Mas Assarre, o primeiro papa da igreja foi Pedro. Eu já li na história relatos ali que depois de Pedro existiram vários papas. E a Igreja Católica Romana conta essa história até os dias de hoje. Mas nós temos uma obra que desmentiu toda essa história, chamada O Papa e o Concílio, que teve participação de vários cooperadores ali da história e das escrituras sagradas, que desmentiram todos esses documentos que foram falsos, foram falsificados. E, na verdade, o primeiro Papa foi Bonifácio III, no ano de 604. Foi aí que se instituiu o papado romano. Se depois vocês quiserem estudar, é interessante. Eu não vou entrar no mérito de todos esses estudos, até porque eu também não estou aqui para falar mal de outras denominações. Mas, enfim, nesses 5 primeiros séculos da história da igreja, nós temos ali uma exaustiva discussão acerca da doutrina de Jesus Cristo, acerca da pessoa de Jesus. Em 325 nós temos o Concílio de Nicéia, que foi discutida a divindade de Jesus Cristo. Em 381 nós temos o Concílio de Constantinopla, que fala sobre a humanidade de Jesus. E, enfim, 451 depois de Cristo, nós temos o Concílio da Calcedônia, onde fala sobre a pessoa teantrópica de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Nós temos no ano de 416
a briga entre Agostinho e Pelágio, onde Pelágio, para nós que estudamos a teologia de John Wesley, isso faz parte da nossa história, porque Pelágio pregava uma heresia muito grave, onde ele dizia que o ser humano era neutro. O ser humano era como Adão e Eva na criação, que podia escolher se andava com Deus ou não. E na verdade não é bem assim que funciona. E aí o bispo Agostinho, ele vem lutar contra essa heresia, pregando a doutrina do pecado original, da depravação total, dizendo que nós somos pecadores, que nós fomos arruinados por causa do pecado, e nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé. Então, nós temos assim, muitas coisas para poder entender. Então, nós temos aí todas essas doutrinas sendo pregadas, sendo discutidas, sendo levadas. E nós temos aí o início do papado romano, e é interessante que se a gente olhar para todo esse contexto, não existia outra igreja. Essa era a igreja de Cristo. Essa era a igreja primitiva. E depois passou a ser a igreja romana, porque estava junto ao Estado do Império Romano, enfim. E aí houve essa transição, houve toda essa mudança. Os católicos romanos, eles dizem que Jesus instituiu a igreja deles. Mas, na verdade, não foi instituída por Jesus. Jesus instituiu a Santa Igreja Católica. E católico significa universal. Ou seja, é toda a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Não é a igreja romana. A igreja romana foi instituída por Constantino. De uma certa forma, né, entre aspas, foi todo um processo. Até se chegar no século VII, onde tivemos aí o primeiro Papa. Isso caminhou até o século XV. Chegamos na Idade Média, chamado de Idade das Trevas, onde nós tivemos uma degradação moral muito grave da igreja. A igreja nesse período cresceu muito fortemente. Ela ganhou força política e ganhou muita força econômica. Mas, em contrapartida, a igreja foi corrompida na doutrina e na moral. Nós não tínhamos mais a palavra de Deus como a regra de conduta e fé por parte da igreja. Nós não tínhamos mais um ensino, como nós lemos aqui no livro de Atos, a doutrina dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, a essência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele além de levar o evangelho para todas aquelas cidades que ele visitou, ele foi responsável pela espinha dorsal da teologia bíblica, da doutrina bíblica, que nós lemos ali em Romanos, em Efésios principalmente. Aquilo é o cerne da palavra de Deus para nós que somos cristãos. E tudo isso foi perdido. Tudo isso foi deixado para trás. Mas o mais bonito de tudo isso é que Deus nunca deixou de ter uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Deus nunca deixou a história no escuro. E Deus nunca deixou de ter um remanescente fiel. E tudo isso Deus permitiu para que se preparasse para o que nós chamamos de reforma no século XVI. A história é comprida, dá para falar muita coisa, mas eu vou resumir tudo isso para que a gente possa chegar no ponto principal. Então, o que antecede a reforma protestante é um movimento chamado de renascentista, ou renascimento, como alguns querem falar, no norte da Itália. Foi um movimento cultural que marcou 5 áreas vitais do ser humano, onde nós falamos de economia, artes, política, ciência e religião. E a igreja dominava essas 5 áreas. Foi uma época de imposição muito grave da igreja. Se você fosse falar de política, se você fosse falar de economia, se você fosse falar de artes, se você fosse falar de religião e de ciência, a igreja dominava todas elas. Ou você era católico romano, ou você era pagão. E não existia mais uma diferença dessas duas coisas. Era como uma dualidade mesmo.
Eram duas coisas no extremo, onde se você não se submetesse ao catolicismo romano, você era um pagão. E nós temos um contexto onde a igreja era senhora do mundo. Todos eram dominados pela igreja. Até que um dia, no século XV, na Inglaterra, foi levantado um homem chamado John Wycliffe. Ele era professor teólogo em Oxford, na Universidade de Oxford, onde ele disse o seguinte: a reforma não pode se estabelecer a não ser que o povo tivesse a Bíblia na sua língua. Na época, a Bíblia era acessível na língua latim, e ninguém conhecia latim. Ninguém tinha acesso à Bíblia. A Bíblia ficava guardada nas estantes das igrejas, das universidades, e somente os mestres e doutores tinham acesso a ela. E o povo não podia ler a Bíblia, até porque se tivesse a Bíblia não ia entender latim. Os sacerdotes da igreja não sabiam falar latim. E eles também não conheciam a palavra de Deus porque ninguém ensinava. Então o povo foi entregue à ignorância por muitos anos. Até que esse homem, o inglês, ele entendia latim e ele falou: nós vamos traduzir a Bíblia. Então não foi ali a combustão, o combustível, o motor para que a reforma acontecesse, mas foi ali talvez o início. Foi aquela primeira luz que Deus trouxe para que a reforma protestante viesse a acontecer. Então ele começou a traduzir a Bíblia, e obviamente ele não conseguiu, porque a igreja perseguiu, a igreja prendeu, e a igreja matou esse homem, pela Santa Inquisição. Todos já ouviram falar na Santa Inquisição que muitas pessoas morreram em nome da Igreja Católica. Mas os seus discípulos terminaram essa obra. E eles continuaram a pregar a salvação. Eles eram homens piedosos a Deus. Pregavam a salvação pela graça. Eram os homens comprometidos com a palavra de Deus e com a verdade. Denunciando os pecados da igreja, os erros que a igreja cometia por causa de toda a sua perseguição. E infelizmente, todos eles foram mortos dentro da Inquisição romana. Até que um dia, um homem que era discípulo também desse outro inglês, John Hus, foi queimado vivo. Enquanto ele estava sendo queimado vivo por pregar a verdade, ele disse o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, mas no futuro, Deus vai levantar uma águia que vocês não poderão matar. E isso foi exatamente 100 anos antes de Martinho Lutero. E para quem não sabe, Martinho Lutero foi quem iniciou a reforma protestante. Mas nesse período de 100 anos, a igreja continuou a se corromper, infelizmente. E essa degradação foi horrível, foi pior do que os anos passados, porque nós temos dali muitas heresias sendo abraçadas pela Igreja Católica. Nós temos o culto às imagens, nós temos o culto às relíquias, a invocação dos santos, onde as pessoas que morriam poderiam ser invocadas, poderiam interceder por nós, como nós vemos até os dias de hoje. Nós temos a doutrina do purgatório, onde quando você morre, você não vai para o céu, você não vai para o inferno, você vai para o purgatório. E ali a sua alma fica purgando, para ver para onde você vai. Um intermédio entre céu e inferno. Nós temos aí a doutrina da transubstanciação, onde eles criam, que dentro da Eucaristia, o Jesus Cristo era presente ali, verdadeiramente, onde o pão era considerado o seu corpo, então não era necessário beber do cálice. Vocês percebem que nessa denominação as pessoas não tomam do cálice na Santa Ceia, elas somente comem do pão. E o único que toma o cálice é o Papa. Ou o Papa não, o padre, o sacerdote ali. Isso é chamado de doutrina da transubstanciação. Nós temos a confissão auricular, onde você deve confessar os seus pecados para o sacerdote, que é praticado até os dias de hoje.
Nós temos toda essa tradição sendo levada por séculos. Nós temos a doutrina da salvação por obras, onde você era salvo de acordo com as obras da lei. Nós temos o culto a Maria, como Mãe de Deus Imaculada, a mediadora e corredentora dos pecadores. E a mais grave foi justamente no período de Martinho Lutero, quando o Papa Leão X estava sob o governo, ele começou a pregar, começou a vender o perdão dos pecados. E ele começou a vender indulgências para a igreja, para o povo de Deus, onde ele dizia assim, que as pessoas que estavam no purgatório poderiam ser ajudadas. Só que precisava de dinheiro. E por que ele precisava de dinheiro? Porque ele queria construir a maior catedral católica de todos os tempos, que é chamada de Basílica de São Pedro. Hoje virou um monumento histórico e turístico, onde as pessoas vão lá conhecer. E para construir tudo isso, ele precisou tocar no bolso das pessoas. E a gente tem que entender que o povo estava sob o domínio da igreja. Mesmo com o povo morrendo, não podia escapar das mãos da igreja. Onde ele, pensa comigo, dizer para você assim, seu pai morreu, sua mãe morreu, seus filhos morreram, tudo bem, eles estão lá no purgatório, e você pode ajudar eles, basta você ofertar ao Senhor, e você pode comprar o perdão de 5 anos de pecados, 10 anos de pecado, e dependendo se a oferta fosse boa, perdoaria até os pecados de toda a sua vida. E aí, a partir do momento que o dinheiro caísse ali no gasofilácio, se você não sabe o que é gasofilácio, é esse objeto que está ali onde você coloca suas ofertas e seus dízimos. Quando batesse o fundo do gasofilácio, a alma que estava no purgatório do seu familiar, do seu ente querido, pulava direto para o céu. Porque o que valia era documento assinado pelo Papa. Olha a gravidade, olha onde chegou. O extremo da corrupção da igreja no século XVI. Aí até que um dia um certo pregador foi lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg, pregar sobre essas indulgências, e exatamente no dia 31 de outubro de 1517, quando ele chegou na cidade, ele foi pregar, Martinho Lutero pegou e pregou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contra as indulgências. E foi ali o marco da história da Reforma Protestante. Foi ali onde se iniciou um questionamento sobre essa autoridade, essa tirania que a igreja exercia sobre o povo, e tudo isso começou a ser desconstruído. E, na verdade, essa reforma passou por um período também muito sangrento, passou por um período muito complicado, uma era muito sombria havia de vir, porque foi um protesto, foi uma denúncia contra os mais poderosos de todo o mundo. E mesmo Martinho Lutero não era um homem totalmente reformado, porque ele estava nesse processo de aprender com as Escrituras. Mesmo sendo monge, mesmo sendo um homem estudado, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, porque ele tinha acesso à Bíblia no latim. Então ele foi convocado ali diante das autoridades para ele retratar a sua posição bíblica e cristã. E no primeiro momento ele tremeu na base, ele não estava preparado para aquilo. E ele pediu tempo. Então ele foi para sua casa, ficou lá totalmente angustiado, onde ele quase desistiu. E dizem os historiadores que o inferno se levantou de tal forma naquela noite, que ele se sentiu tão incomodado que ele pegou seu tinteiro e tacou na parede como se Satanás estivesse ali, fisicamente presente perto dele. E depois de muita luta, até que amanheceu, tudo aquilo cessou e ele foi novamente diante das autoridades. E mais uma vez eles perguntaram: você está pronto para se retratar diante de tudo que você escreveu, diante das suas obras, dos seus escritos e a sua pregação?
e ele disse o seguinte: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, eu não vou me retratar. Então Lutero foi considerado um herege pela igreja. Ou seja, se alguém matasse Martinho Lutero, não seria preso. Então, quando ele saiu dessa sabatina, ele foi cercado de homens. Mas não foi cercado de homens para matar ele foi cercado dos seus cooperadores, que protegeram ele e levaram ele até um castelo onde ele ficou por 10 anos preso. Preso entre aspas, ele ficou escondido de trás de um biombo, traduzindo o Novo Testamento para o alemão. E aí, mais uma vez, nós temos a tradução da Bíblia para chegar à língua presente daquela época. Então, assim, nós temos ali muitas coisas que aconteceram, tem muitos mais outros detalhes que a gente poderia ensinar, mas não é o meu propósito aqui hoje, mas é contar todo esse contexto. E aí, depois de Lutero, porque Lutero não trabalhou sozinho diante de tudo isso, teve vários outros homens, e um deles foi João Calvino, dentro da Reforma Protestante, que nós temos alguns pequenos enroscos com o calvinismo, mas, falando da Reforma Protestante, ele teve um papel muito importante, porque, para quem não sabe, João Calvino foi quem instituiu as academias teológicas e missionárias. Foi através da instituição de Calvino que os primeiros missionários foram mandados para todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. No ano de 1500 e pouco, os primeiros missionários pisaram no Brasil, pouco tempo depois de ser descoberto, e eles acabaram morrendo. Então, nós temos também ali a doutrina do aconselhamento, também instituída por João Calvino. Então, esse homem trouxe vários benefícios para nós, como igreja hoje. E João Calvino também foi perseguido. João Calvino também, ele teve ali muitas complicações devido ao seu ministério. E a partir dali, a partir de Lutero, foram levantados gigantes, homens de Deus, para grandes reavivamentos no mundo inteiro. E os reavivamentos são incontáveis, a gente tem vários na Europa. A gente tem o nosso movimento metodista, o movimento de John Wesley. Nós temos o movimento dos puritanos, nós temos aí o movimento dos morávios, nós temos o movimento nos Estados Unidos, nós temos o movimento no Japão, nós temos um movimento aqui na América Latina. Porque os grandes acontecimentos não foram confiados nas mãos de homens. Esses grandes acontecimentos só aconteceram por causa dos reavivamentos que foi derramado pelo Espírito de Deus sobre a humanidade. E dentro da Reforma Protestante, nós temos 5 fundamentos, 5 pilares que sustentaram a Reforma Protestante, que nós carregamos isso até os dias de hoje. As 5 solas, você já deve ter ouvido falar. Solas, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a igreja. Somente a Deus dai glória. Então nós temos, por quê? Nós tínhamos vários problemas, nós tínhamos várias heresias sendo pregadas dentro da igreja, e tudo isso precisava ser desconstruído. Então nós temos as 5 solas. Primeiro, somente a Escritura, porque não é um concílio, não é uma igreja, não é um pastor, não é um papa, não é uma instituição que vai reger a palavra de Deus. Nada nem ninguém pode suplantar a Bíblia. A palavra de Deus é suficiente, ela é inerrante, ela é poderosa. E é a Bíblia que vai reger a igreja. É a Bíblia que vai validar uma igreja, não é a igreja que vai validar a Escritura. É a Bíblia que vai conduzir a igreja para caminhar de maneira que agrade ao Senhor. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. E não há outra revelação para nós. Não há outro
não há outra fonte de conhecimento a não ser a palavra de Deus. Somente a fé pode trazer a salvação para nós, e não são as obras da lei. Por muito tempo foi pregado que as nossas obras que nos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Você precisa dar dinheiro para a igreja, você precisa fazer caridade, você precisa ajudar o próximo, você precisa ler sua Bíblia, você precisa jejuar, que isso vai te trazer salvação. Mas não, é somente a fé que nos traz salvação. E somente a graça também, porque não existe mérito. Você não vai entrar no céu batendo no peito dizendo que eu fiz, eu conquistei, eu tenho mérito por estar aqui hoje. Nós somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. Só Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais o Papa, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais o batismo e muito menos os rituais religiosos. Somente Cristo. Porque Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único que pode nos levar até a presença de Deus. E somente a Deus a glória. É o último pilar da reforma protestante. Porque toda vanglória dada aos homens, ela é vazia, ela é nula, ela é considerada idolatria, e tudo isso é abominação aos olhos de Deus. Quem sobe aqui em cima não pode ser vangloriado, não é o pastor, não é o líder, não é o bispo, não é quem conduz a igreja. Somente a Deus deve ser dada toda a honra e toda a glória. E lembrando que tudo isso foi conquistado com muitas lágrimas, muito sangue sendo derramado, muitas pessoas que lutaram em nome do Evangelho, em nome da palavra de Deus. Mas Assar, para que eu preciso saber de tudo isso? É muito enjoativo, é muito chato. Porque nós precisamos conhecer a história, senão nós não vamos valorizar esse legado que nos foi deixado. A gente não vai valorizar o privilégio que temos de estar aqui como igreja. Isso antigamente não era possível. Isso antigamente era impossível. E mesmo depois de tudo isso, ainda temos muitos acontecimentos até chegar aos dias de hoje. Mas graças a Deus, a palavra diz que a porta do Hades, a porta dos infernos, não prevalecerá contra a igreja. Porque mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao massacre, mesmo em meio ao martírio, mesmo em meio à corrupção dos próprios líderes, a igreja permanece até os dias de hoje. Porque, mais uma vez, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não pode errar. A palavra de Deus não erra. E a meditação hoje não é simplesmente para que todos tenham conhecimento acerca da história, porque para mim é legal, eu gosto de conhecer. Talvez vocês não tenham esse mesmo gosto que eu, mas a ideia de conhecermos a história é para que a gente possa também participar dessa reforma, para que a gente possa voltar à nossa essência. Cada geração precisa de uma reforma. Sabe por quê? Porque nós, infelizmente, hoje, vivemos uma crise muito grande dentro da igreja. Infelizmente, o liberalismo teológico se infiltrou desde a Europa, desde o século 17, 18, no período do iluminismo francês, onde o ceticismo tomou conta, onde a incredulidade tomou conta. E não foi mais ensinado que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é suficiente. Nós vivemos tempo hoje que nós não aguentamos mais ouvir as pregações do Evangelho. Nós não aguentamos mais ficar sentados por 30 minutos, por 40 minutos, para ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Se a gente pegar a época dos puritanos, John Wesley, as pregações deles duravam 4 horas. Eles pregavam na rua, porque a igreja era vazia. Ninguém via a igreja, então eles tinham que ir para as ruas. Porque a própria liderança estava sendo corrompida.
Se nós hoje formos para a Europa, a igreja evangélica, a igreja protestante europeia está morta. Menos de 4% dos crentes vão aos cultos hoje. As igrejas hoje viraram bares, viraram restaurantes, viraram teatros, viraram coisas que o mundo oferece. A própria vida dos crentes virou um desastre. Os casamentos dos crentes virou uma festa pagã, bebedeira. Aqui está o Tadashi Shizumi, que foram um exemplo. Quando fizeram o casamento da sua filha, casamento de crente, aí chega lá as pessoas começaram a reclamar porque não tinha bebida alcoólica. Falaram, como que gasta tanto dinheiro e não tem cerveja para beber? E eu pensei comigo, o nome de Deus está sendo glorificado. Porque a gente tem que trazer coceira para os ouvidos do povo. O nosso estilo de vida tem que doer. Porque, infelizmente, os crentes servem bebida alcoólica nos seus casamentos. O índice de divórcio dos cristãos é quase que o mesmo dos ímpios. O número de pessoas, de namorados cristãos, que se deitam antes do casamento é quase que o mesmo dos que estão no mundo afora. O índice de pessoas se corrompendo financeiramente dentro da igreja é quase que o mesmo dos que estão lá fora. Então nós estamos passando por um tempo de muita dificuldade. A maioria das igrejas abraçou o liberalismo teológico. O sincretismo religioso está presente. Hoje a igreja brasileira, infelizmente, ela é mística. Ela é sincrética. A gente tem ali essa fama de uma igreja que vende coisas. Onde o pastor vai ungir um negócio e ele é vendido. Nós precisamos voltar para a nossa verdadeira essência, como nós lemos no livro de Atos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, louvando o nome do Senhor. E a palavra diz que todos os dias Deus ia acrescentando os salvos dentro dessa comunhão. E nós, como igreja, como estamos vivendo de acordo com tudo isso? O que vamos fazer com tudo isso? Vamos nos calar? Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou pastor, eu não sou apologeta, eu não sou missionário, eu não sou nada, eu só quero estar aqui sentado e receber minhas bênçãos porque eu caminho com Deus. Nossas reuniões de orações estão vazias, ninguém mais vem ajoelhar um tempo, nem que seja 15 minutos para orar pela igreja, clamar pelas necessidades. Que todos nós possamos voltar a ser como a igreja primitiva, como a igreja que Jesus instituiu, como a igreja do colégio apostólico, que era pura, que era simples, mas que era cheia do Espírito Santo de Deus. Que todos nós possamos voltar para aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, nos esforçar com uma vida de santidade, com uma vida de pureza, com uma vida de oração e, acima de tudo, uma vida que agrada ao Senhor. Amém? E que hoje não venhamos pensar somente na reforma política, que o nosso governo precisa. Porque apesar do governo ruim se instaurar no nosso meio social, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Independente de quem suba ao poder, vote com consciência, obviamente. Mas independente de quem subir no poder, o nosso maior governo estará nas mãos de Cristo, até que Ele venha. Então que a nossa esperança esteja nele, e que todos nós possamos meditar nisso, para que nós sejamos a reforma, que comece dentro de nós, para que assim possamos trazer esse movimento de avivamento para a nossa comunidade. Amém? Que Deus nos ajude e vamos encerrar com uma oração.
Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Te damos graça porque o Senhor deixou registrado para todos nós, através da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor quer comunicar à humanidade. E te agradecemos também porque o Senhor deixou registrado através de homens, de historiadores, de estudiosos, tudo aquilo que aconteceu no período que antecedeu a nossa vida para que chegássemos até aqui. E nos perdoe porque nós ignoramos esses fatos. Nos perdoe porque nós abraçamos a ignorância, não temos, Pai, o conhecimento devido da Tua palavra, dos Teus ensinos e de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, e nós não damos o devido valor que foi as nossas raízes, que foi a prepulsão do movimento protestante, do movimento da igreja, desde a igreja primitiva, e nós falhamos. Nós abraçamos todas essas heresias que não condizem com a palavra de Deus, e nós abraçamos o mal que vem tomando conta do meio do Teu povo. Nós queremos nos arrepender, queremos nos voltar para o Senhor, como cantamos hoje, que um coração quebrantado e humilde o Senhor não rejeita, e queremos nos colocar na brecha, queremos nos colocar em arrependimento, pedindo que o Senhor nos santifique inteiramente, para que a gente possa voltar para a verdadeira essência da fé cristã. Que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, nos dê esse renovo, e que possamos ser cheios do Espírito Santo, para poder viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Pai, dando disposição para poder servirmos ao Teu Evangelho, levando a Tua palavra àqueles que precisam, orando pelos necessitados, e poder cumprir o propósito como igreja aqui na terra. Que possamos, Senhor, olhar para Ti como a nossa maior fonte de alegria e de esperança, para que possamos prosseguir. E assim, olhando para todos esses homens que cooperaram em nome do Evangelho, nós também possamos entender que devemos participar de todo esse sofrimento que se iniciou no ministério de Jesus, para que a gente possa realmente ser mais do que vencedores aqui na terra. Nos ajude, nos dê força, e que acima de tudo o Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Nos dê um renovo por mais uma semana, nos abençoe, e que possamos meditar na Tua palavra todos os dias da nossa vida, que a gente seja sal e luz nessa terra, e o Senhor possa cuidar das nossas coisas, seja os nossos estudos, nosso trabalho, os cuidados com o nosso lar, e tudo aquilo que está na nossa responsabilidade. O Senhor abençoa e venha curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados. Abra a porta de trabalho, de emprego, para aqueles que estão necessitando financeiramente. Senhor, abençoe os empresários também, Pai, que estão passando por esse momento de crise, e o Senhor possa prover todas as necessidades aqui dos Teus filhos e as suas famílias representadas. E pedimos por um domingo abençoado na Tua presença, e que tudo possamos nos alegrar em Ti. E assim nós oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Oramos. Deus, com toda a autoridade que o Senhor nos concede, pelo poder de Jesus, pelo Espírito Santo que nos guia, nós queremos abençoar, Deus, a Tua igreja. Pedimos que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, na vida de cada um, Senhor, abençoando, fortalecendo a fé, renovando o espírito, curando, Deus, restaurando toda a saúde, Deus. Faz, Deus, com que cada um aqui seja abençoado em sua casa, em seu lar, para que possam viver em harmonia daquilo que é a Tua igreja, Deus. Alcance aqueles que estão perdidos, Pai. Clamamos pela salvação do nosso povo paraguaio, do nosso povo brasileiro, do nosso povo, Senhor, Nikkei, japoneses
e todas as nações, Pai, que convergem assim para a Tua glória, Senhor, Pai. Queremos pedir para que vidas possam ser salvas, Senhor. E nesta manhã, nós queremos estar celebrando, Senhor, não só aquilo que é do homem, mas aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, que é a graça do Teu Filho, que trouxe vida, renovo, salvação para aqueles que crêem no Seu nome, Senhor Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenha um dia consciente, um coração cheio de paz, para que nesse dia você possa com consciência dar aquilo que todos esperam, para que possamos buscar, colocar o nosso voto naquele que seja a nossa escolha, para que possa conduzir aquilo que tem a necessidade do povo do Brasil. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.